O castelo de cartas do sistema não começou simplesmente a tremer. Ele está literalmente ruindo. E aí eu digo isso para vocês do fundo do meu coração, que dessa vez eu tenho um sentimento de que algo de fato irá acontecer. Eu fiz questão de estar presencialmente hoje e ver com meus próprios olhos o começo do fim dessa tirania judicial. No dossiê de hoje, nós vamos revelar os detalhes do pedido oficial de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, a humilhação pública que ele está sofrendo também na CPMI, e a OAB também foi cobrar posicionamentos lá no Supremo Tribunal Federal com relação ao inquérito das fake news. A guerra, que é oculta de bilhões de reais por trás, que a grande mídia tenta esconder de você, de mim, de todo mundo. Então hoje, acomode-se aí para você ficar atento e ter essas informações quentinhas. Desculpe meu horário, mas hoje foi uma loucura aqui e ainda em tempo, 11h50 da noite quase, eu estou gravando esse editorial porque é o meu compromisso com você. Então fica atento enquanto eu coloco na tela e vem comigo aqui para ter mais notícias. Pessoal, olha só, vou começar logo com essa bomba. Hoje lá na... Pessoal, estou aqui com o Marco Antônio, esse fera, e ele vai explicar como que foi esse pedido de impeachment de maneira bem sucinta para você entender. O Zema foi extremamente didático e ele abriu um novo momento histórico no nosso país. Chega de dar desculpinha falando que governador não tem competência para pedir impeachment de ministro, chega de fingir que a briga não é nossa, chega de fingir que a briga não é sua. O Porcaro arrancou 129 milhões para dar para o Moraes e não para a mulher dele, esse dinheiro do Alexandre de Moraes, do seu dinheiro, do dinheiro de quem é credor do Banco Master, que também fez rumo no FGC e fez rumo no Brasil inteiro. Então, se você não quer se sentir um idiota, um estúpido, um energúmeno de apoiar um cara que meteu a mão no teu bolso, te roubou e ainda massacrou as pessoas pelo que elas pensam e pelas críticas que elas fizeram ao Supremo Tribunal Federal, então não é uma briga de partido, não é uma briga do Zema sozinho, mas ele inaugura uma nova fase no debate público. Isso é maravilhoso e eu me sinto muito feliz e privilegiado de fazer parte do time do Novo nesse momento histórico. Vocês estão fazendo história, meu irmão. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Até mais, gente. Valeu. E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Vocês conhecem esse cara? Marquem ele aí, marquem ele. Gente boa demais, pode marcar ele no nosso canal do YouTube. Falei que eu estaria comentando hoje. O Marco Amaral, né? O Marco Antônio Amaral. Então, pode marcar ele aí. Escrevi, né, ali no nosso comentário, grifei para vocês. Participamos hoje do protocolo de impeachment feito pelo governador Romeu Zema contra o Alexandre de Moraes. Chega de injustiça por parte de quem tem o dever de zelar pela Constituição Federal. Hashtag chega de intocáveis, chega de corrupção e hashtag fora Moraes. É Marco Antônio Costa, não é Amaral não, tá, gente? Marco Antônio Costa. Cabra, gente boa demais, fez o videozinho aí pra gente e eu estava lá. Então, muito obrigado, Marco Antônio. E aí, ó, peraí, gente, calma aí, vamos lá. O Sebastião Coelho também estava lá, foi fera. Olha o Chiquinho aqui também, ó. Coletiva de imprensa Partido Novo pelo impeachment de Moraes e afastamento do Alcolumbre. Sebastião, vem pra cá. Sebastião. Estamos anunciando o protocolo do impeachment do Alexandre de Moraes. Tem que ter coragem para enfrentar esse sistema. Fica aqui, ótimo. Esse time tem coragem para enfrentar esse sistema. O sistema vai ruir. O sistema vai cair. Luiz Lima. Ao meu lado, Marcel Van Hatten, o governador Zema e todos que assinaram o impeachment, o pedido de impeachment atrás, do Moraes. Nosso presidente nacional. Fica na sua frente ou fica aqui? Fica aqui. Agora vai ficar aí na conversa, pessoal. Tá lá no Chiquinho, ele colocou coletivo de imprensa, que eu já li, né? Partido Novo e afastamento do Alcolumbre. Isso é muito importante. Não é só pedido de impeachment do Moraes, é afastamento do Alcolumbre.
Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu tô com uma esperança, dessa vez eu tô sentindo que realmente algo vai acontecer, porque todo o sistema tá tendo todo um contexto para poder mudar tudo isso que a gente vem passando. Não há mal que se perpetue para sempre. Então, eu acho que agora a gente está vivendo um momento de verdade de transformação. E aí, olha o que eu estou falando de contexto e como a gente é bom para concatenar as notícias e depois fazer uma análise. Veja aqui, ó, o que aconteceu lá. Esse é um mafioso e esse é um herói para alguns. O mafioso pagou para a família do herói 80 milhões de reais. Aí eu pergunto, quando você recebe R$1 de um mafioso, aí já muda a coisa. Mas quando você recebe um contrato de 129 milhões de reais e recebe na conta 80 milhões de reais, o mafioso deve satisfação? Não. Isso aqui é mafioso, ele vive disso, de comprar autoridades da República. Quem deve satisfação é esse aqui. Que talvez é mais mafioso, mas a gente só vai ter certeza depois do devido processo legal. botou muito inocente na cadeia com a pecha de maior moralista do Brasil. Eu pergunto, como é que essa CPMI vai ficar calada? Essa CPMI é feita de homens e mulheres de honra ou é de gente frouxa que acaba baixando a cabeça para a covardia? Pois bem, Alexandre de Moraes, eu posso receber a polícia amanhã na minha casa, mas vou receber numa perseguição. Não vai ser por roubo nem por safadeza. Agora, se fosse eu tivesse recebido 80 milhões de reais desse bandido aqui, não devolvia o quê? Eu estaria preso. Estaria preso. Estaria preso até a 10ª geração. E essa CPMI, tem gente ainda que faz essa defesa. Tem gente ainda que sai para bater palma para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está com débito em relação ao Brasil, porque Vorcaro meteu mensagem para ele na hora de ser preso. Por quê? Porque a perguntazinha bloqueou o quê? Bloqueou o quê na hora de ser preso? Mas Alexandre de Moraes desmentiu. Não, antes de desmentir, ele fez uma acusação, que foi a CPMI que vazou dados. Olha, sabe por que não foi a CPMI? Porque a CPMI não tinha os dados de WhatsApp. A Polícia Federal filtrou, como disse o presidente, de uma montanha de dados recebemos 0,25% dos dados. Olha que absurdo. A CPMI completamente desmoralizada. O que tinha para ser remetido aqui para a gente investigar, mandaram para a gente, sabe o quê? Namoro de Vorcaro. Eu quero saber lá de namoro de Vorcaro, rapaz. Eu quero saber a prostituição com o poder público. Então, Alexandre de Moraes, pode me prender, não tem problema não, porque os meus filhos saberão que eu estou sendo preso mesmo sendo um homem honrado. O Brasil devia ter vergonha na cara e o Senado da República deveria instalar a CPI para apurar as relações de Alexandre de Moraes e Toffoli com um mafioso. Esse é um mafioso. Meus amigos, se está lá no perfil do Carteiro, né, que eu gosto de passar para vocês, mas isso aqui já rodou todos os noticiários aí de um tempo para cá. E o cara botou fechado, Alfredo Gaspar, tá, pessoal? Deve estar lá no perfil dele também. Vamos clicar aqui em seguir, já tô seguindo o Cabra. Cabra é bom. Cabra realmente falou o que tinha que ser dito, meu amigo. Esse não é para brincadeira, não. E eu tô falando que a atmosfera tá mudando, que as coisas agora estão caminhando para outros rumos e que o Alexandre de Moraes e Toffoli estão enrolados, que já tá todo mundo aqui
Chiquini, Novo, Partido Zema, fazendo um novo pedido, embasado, nós faremos um outro também. Tá aqui o Alfredo Gaspar no outro, e olha que a OAB foi lá no Fachin, agora à noite, mas no fim do dia, e quer ter acesso integral ao inquérito da Compliance Zero. E também reforçou o pedido para poder pôr um fim ao inquérito das fake news, o famigerado inquérito do fim do mundo. Então, ó, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil irá pedir acesso integral ao inquérito do Supremo do Tribunal Federal que investiga o Banco Master. No âmbito da Operação Compliance Zero, a medida foi anunciada nesta segunda-feira pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, na abertura da sessão ordinária do Conselho Pleno. Durante o discurso, Simonetti afirmou que irá encaminhar um ofício ao ministro André Mendonça, relator do caso na Suprema Corte. Após deliberação da diretoria, decidimos peticionar o ministro André Mendonça para requerer acesso integral a esses autos que todo dia nos angustiam, disse. Ainda segundo o presidente da Ordem, após acesso ao processo, a OAB avaliará e decidirá sobre eventuais providências institucionais. Simonetti ainda defendeu que o Estado brasileiro realize investigações profundas no caso, independentemente de quem seja alcançado. Quem quer que seja deve respeito e submissão à lei. Sejam agentes do judiciário, sejam parlamentares, sejam agentes públicos, sejam autoridades de qualquer nível e sejam inclusive advogados, complementou. A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de ameaças, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos envolvendo integrantes do grupo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na última semana, na terceira fase da operação, o ministro André Mendonça, do STF, autorizou mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados na nova fase da operação. A decisão também cita indícios de tentativa de interferência nas investigações, o que teria motivado as medidas cautelares determinadas pela Corte. Meus amigos, eu estou falando que está mudando, que as coisas estão mudando. Olha só, doa quem doer, tem que ser responsabilizado pelos crimes, disse lá o presidente Beto Simonetti da OAB. E agora, sabe quem é que está nessa linha aí, nessa reta de tudo isso que está acontecendo? Ministro Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli. A priori, eu tenho dito que tem mais envolvidos aí, vai aparecer mais com essas mensagens e os outros telefones do Vorcaro que foram apreendidos, mais 3. Se com 0,25 a CPMI já está fazendo esse estrago de 1, imagina com o conteúdo que tiver nesses 3 que a Polícia Federal quebrar. Eu acho que, ao contrário do que muitos especialistas dizem, que vamos ter impeachment de ministro em 2027, né? Eu acredito que em 2026, esse ano, antes da eleição, nós teremos já provavelmente isso. Então, meus amigos, tá mudando a atmosfera, tá mudando tudo. E eu quero trazer para você aqui agora, o Rodrigo Maciel, lá do Paraná, fez o homem que ofereceu R$1 pelo Banco Master. Não fez isso por falta de dinheiro. André Esteves sabia exatamente o que estava fazendo. Vorcaro recusou e assinou a própria guerra. O mesmo nome aparece no fim de cada banco que caiu no Brasil. Pan-Americano, Nacional, Santos, todos liquidados. Todos comprados pelo BTG Pactual. Não é ilegal, mas é um padrão que ninguém te conta. O celular de Vorcaro não expôs só Moraes, expôs uma guerra que acontece no nível que a maioria nunca vai ver. Arrasta e me fala coincidência? Então, pessoal, eu separei aqui esse carrossel para a gente passar para vocês, que está lá no perfil do Rodrigo. Então, veja bem. Existe um nome maior que Daniel Vorcaro. Você provavelmente não o conhece pela política, mas ele pode estar por trás da queda do Banco Master. Esse é o Sindicato Oculto número 2. É uma série que ele está fazendo. O celular de Vorcaro. Tudo que você sabe sobre essa situação está prestes a mudar.
O nome é André Esteves, dono do BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Nas mensagens, Vorcaro o trata como adversário, mas por que um dos homens mais poderosos do mercado financeiro seria inimigo de Vorcaro? A resposta começa com uma oferta. Esteves supostamente ofereceu R$1 para comprar o Banco Master. O objetivo era apenas um valor simbólico, em que o BTG passaria a assumir a dívida e o controle do Master. Vorcaro recusou e vendeu ao BRB. O BTG, a princípio, ficou de fora, mas foi aí que tudo começou a mudar. Aí tem a matériazinha aqui de 31 de março de 2025, o BTG Pactual tentou comprar Master por R$1, afirma jornalista. O anúncio da compra do Master pelo BRB aconteceu dia 1º de abril de 2025. 2 dias depois, Malu Gaspar revela que o Master e Viviane Bassi, esposa de Alexandre de Moraes, tinham um contrato. Você me pergunta o que isso tem a ver com Esteves? A resposta está no celular do Vorcaro. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Está lá no Malu Gaspar, ela postou isso em 2025, 3/4. No dia da reportagem, Vorcaro escreveu a Marta, sua namorada: "Tô apanhando e batendo o dia inteiro. Foi muito pior que eu imaginava. A guerra com o André tá exposta." Marta lê sobre Viviane Bassi. Vorcaro pede: "Não fica lendo essas coisas. Coincidência? Não sabemos." Tá a mensagem aqui transcrita. Segundo Vorcaro, as reportagens negativas sobre o Master eram encomendadas por André Esteves. Não sabemos se é verdade, mas sabemos de um padrão que chama a atenção. Bancos que caíram no Brasil nos últimos anos, quase todos acabaram no mesmo lugar. Banco Pan-Americano, Banco Nacional, Banco Econômico. Todos enfrentaram crises, todos foram liquidados ou intervidos e todos acabaram comprados pelo BTG. Isso não é ilegal. Mas quando o mesmo comprador aparece em todas as quedas, o padrão chama atenção. Aí ele botou aqui alguns links aqui, ó. Economia do G1, BTG Pactual conclui Banco do Pan-Americano, Revista Oeste, BTG Pactual compra Banco Nacional em liquidação desde 95, Infomana e BTG Pactual concluiu compra do Banco Econômico que deixa liquidação extrajudicial após 26 anos. O cara é uma máquina mesmo. Em 2015, uma reportagem revelou que Esteves quis fazer negócio com o dono do Banco Santos, banco investigado por fraudes. Supostamente, Esteves entrou na mansão mais cara do Brasil, a de Edemar Cid Ferreira, dono do Banco Santos, dentro do porta-malas para não ser visto. André Esteves pode ser acusado de tudo, menos de não ser audacioso e de não ter gosto pelo risco. Um ex-sócio do banqueiro preso contou na semana passada a um interlocutor sobre o dia em que um excitado Esteves relatou-lhe como entrou na mansão de Edemar Cid Ferreira, com quem pretendia fazer um negócio, dentro da mala de um carro, para não ser visto com o dono do Banco Santos. Então, sob intervenção. A propósito, o negócio não saiu. Se você... o presidente Bolsonaro ficar calado, eu acho que ele é favorito. Se o presidente Lula pegar o áudio. Se você ainda duvida da influência de Esteves, escute isso. Em 2021, vazou um áudio dele comentando os cenários políticos do Brasil, como quem escolhe peças num tabuleiro. Esse homem não acompanha o sistema, ele faz parte da engrenagem. aparecer. Vou voltar aqui para vocês escutarem. E vai ser favorito. Eu acho que os dois principais candidatos para isso, acho que é o Eduardo Leite e o João Dória. Os dois fazem bons governos. Acho que o Eduardo Leite é um produto eleitoral, vamos dizer, com mais novidade, né, a despeito do excelente governo que o Dória faz aqui em São Paulo. Mas se os extremos ficarem nos extremos, esse centro vai andar. Essa história de que, puxa, mas tá tarde, Eduardo Leite é um traço na pesquisa, João Dória, não tá tarde nada. Pode anunciar o candidato em agosto do ano que vem, que não tá tarde. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, eu acho que ele é favorito. Se o presidente Lula pegar o Meirelles da vida, botar na Fazenda, pegar um Kassab da vida, botar de vice-presidente e falar, dar aquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas ao meio ambiente, à cultura e tal, e botar um Meirelles lá na Fazenda, ele também vai se tornar um favorito. E se um dos dois fizer isso, o presidente Bolsonaro continuar meio malucão, o Lula ficar muito à esquerda, eu acho que alguém de centro vai aparecer e vai ser favorito. Eu acho que os dois principais candidatos para isso, acho que é o Eduardo Leite e o João Dória. Os dois fazem bons governos. Acho que o Eduardo...
E aí, meus amigos, ó, o celular de Vorcaro não expôs apenas Moraes, expôs que por trás do Banco Master existe uma guerra entre gigantes que ninguém vê. André Esteves é mais um nome, as 1.500 páginas de conversa ainda tem muito mais. Tá lá no perfil do Rodrigo, tá, pessoal? Do Rodrigo Maciel, deixa eu botar aqui, ó, pá, ele que fez esse carrossel. André Esteves, com certeza, tá no meio disso tudo, absoluta, e ele é uma das pessoas que joga, que mexe, que manipula o tabuleiro de xadrez da política. Isso sem sombra de dúvidas, que é assim, certeza absoluta. Olha, meus amigos, eu estou muito feliz de hoje, apesar de passar da meia-noite, eu estar muito cansado, mas estou aqui cumprindo e honrando uma forma de agradecer com que você abre aí o seu celular, suas portas da sua casa, seus ouvidos, escute aqui os nossos editoriais. Estamos lutando aí por justiça, estamos lutando para que os culpados, os não culpados e quem esteve envolvido nessa cachorrada de Banco Master, junto com BRB, junto com FGC, junto com bilhões de FGC, bilhões de Distrito Federal, bilhões de BRB, todo mundo pague. Devolva dinheiro aos cofres públicos, aos lesados, aos aposentados e pensionistas que também tiveram aí nessa falcatrua toda muito dinheiro desviado, para que a gente possa respirar e começar essa pré-campanha, né, desse ano com o pé direito. Então, muito obrigado de coração e hoje eu tô com sentimento de dever cumprido e amanhã tem mais para você ficar atento. Se inscreva aí no nosso canal, tá aqui, né? Se inscreva aí que eu não sei se vai aparecer de novo para você. Comenta o que você achou de hoje, dá um apoio, dá uma força aí pra gente, que os seus comentários são o que impulsionam aqui para a gente continuar os trabalhos e continuar lutando. Então comenta aí o que você achou de hoje desse editorial e como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal. Até mais.